Bom dia, gente. Tudo bom? Então, agora 10h15, vamos iniciar a aula. Primeiro, desejar um bom ano novo para vocês. Espero que estejam todos bem aí, tá bom? E que tenham descansado nesses dias de recesso no final do ano, tá? Eu iniciei a gravação uns segundos antes da 10h15 para que a gente não perca nada da aula, fique tudo gravado. Podem ficar despreocupados com esses bons dias aí, que eu tenho agora um aplicativo que faz a lista de frequência automática, tá bom? Espero que tenham realizado a avaliação. Encerrou ontem, né, o prazo para vocês acabarem de preencher. Como agora a gente tem, eu selecionei algumas questões que eram para enviar PDF ou foto da resolução, a resposta não sai na hora. Eu vou levar alguns dias para poder corrigir, mas acho que até terça-feira da semana que vem eu já vou deixar tudo corrigido para vocês e a nota vai estar lá. Assim que for corrigindo, eu vou atualizando a nota, aí a pessoa já vai vendo a sua nota, eu corrijo por ordem que foi entregue, eu mudo essa opção lá, ó. Fulano entregou primeiro, ciclano segundo, aí eu vou corrigindo na ordem, tá bom? Eu já comecei ontem a fazer isso com a turma de Química, eu vou finalizar ela e começo a correção da avaliação de vocês, tá bom? O feedback lá das questões e das respostas que ficam no final, a partir de hoje já estão disponíveis para vocês poderem consultar também, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, é isso, senão eu vou retomar o conteúdo. Ok, então assim, acho que já devem estar vendo o quadrozinho aqui, né? Hoje é nossa aula número 4, nossa, nossa quarta aula, né? Então, vou só aproximar um pouquinho mais o quadro aqui. A gente tinha começado a falar de logaritmos antes do recesso. Eu vou só recordar rapidinho. Então, opa, tá de vermelho, que eu estava usando até a caneta para corrigir prova. Hoje é a nossa aula 4. 5/1 de 21. O conteúdo, então, que a gente está falando é logaritmos. Ainda a gente não chegou em funções logarítmicas, tá bom? Logaritmos. Antes do recesso, a gente viu o seguinte, vou só recordar com vocês a definição. Se a gente tivesse A e B, números reais positivos, ok? Com B diferente de 1, o logaritmo de A na base B, a gente dizia que o logaritmo de A na base B, escrito assim, é um valor X, C e somente C, aí ajuda, isso aqui ajuda a gente a recordar, tá bom? B elevado a X coincidir com A. B elevado a X for A. Então, isso a gente viu antes do recesso, tá? E aí, algumas consequências diretas dessa definição, a gente também viu na primeira aula, tá bom? Hoje é falar algumas propriedades que não são tão imediatas e usar elas para tentar resolver alguns exercícios para, nas próximas aulas, a gente poder falar sobre funções que envolvem logaritmos, tá bom? Falar de gráfico e etc. Equações e inequações. Ainda para ajudar a recordar, então, não custa, só para recordar, por exemplo, assim, o que é o logaritmo de 81 na base 3, ok? O logaritmo de 81 na base 3 é um valorzinho x tal que 3 elevado a x seja 81. Né? Só para ficar um exemplo aí. A gente pega 81 e fatora, dá para dividir por 3, dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e 3 deu 1. Então é 3 a quarta. Então, no lugar de 81, a gente escreve 3 a quarta. E a gente recai no conteúdo anterior, que era uma igualdade, uma equação exponencial, né? 3 elevado a x igual a 3 a quarta. Então, o x precisa ser 4.
ok? Portanto, o que a gente está dizendo aqui, né? O logaritmo de 81 na base 3 é 4, né? Pois 3 à quarta é 81, tá bom? Então, como a gente ficou alguns dias parados, cerca de 15 dias sem aula de matemática, então, aí isso ajuda a gente a recordar as nossas definições, tá bom? Mas tudo isso foi trabalhado ainda na aula anterior, lá no ano passado, no dia 22, na véspera da gente parar as aulas. Hoje, então, como eu falei, nós vamos falar sobre algumas propriedades mais interessantes de logaritmos. Ok? E quais são essas propriedades? Propriedades de logaritmos. Digamos, vou chamar de dois, porque a gente já viu algumas propriedades que são consequências diretas da definição, tá bom? A primeira dessas propriedades é o seguinte: ela diz que o logaritmo ele transforma produtos em somas, ok? Mas antes, deixa eu colocar bonitinho aqui assim, então. Seja A, B e C números reais, positivos, então significa que pertence aqui aos reais positivos, tá bom? Com B diferente de 1. Então, a primeira dessas propriedades, ok? Ela diz o seguinte, que o logaritmo de um produto A vezes C na base B pode ser reescrito como um logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na base B, ok? Então, eu vou tentar, na medida do possível, explicar da onde saem essas propriedades, mas antes eu quero me concentrar em alguns exemplos. Olha só, vamos só facilitar a nossa vida. A gente acabou de calcular ali atrás o logaritmo de 81 na base 3, certo? A gente viu que era 4. Nós poderíamos ter calculado isso de outra maneira também. Lembrando que o logaritmo de 81, por exemplo, é o logaritmo de 9 vezes 9 na base 3, certo? Por quê? 9 vezes 9 é 81. Por essa propriedade aqui, então ele diz que é um logaritmo de 9 na base 3, mais o logaritmo de 9 na base 3, ok? E aí, aqui é mais simples lembrar a potência. Qual é a potência que eu tenho que levar 3 para dar 9? É 2, certo? Então ficaria 2 mais 2. E isso é 4, chegando no mesmo resultado, tá bom? Vocês vão ver que aparece muito em exercício da seguinte maneira. Deixa eu achar aqui um exercício para passar para vocês. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Um outro, então, exemplo 1, exemplo 2. Sabendo que o logaritmo de 5 na base 6 vale 0,898 e o logaritmo de 2 na base 6 vale 0,386, calcule o logaritmo de 10 na base 6, ok? Então, para calcular o logaritmo de 10 na base 6, solução. Para calcular o logaritmo de 10 na base 6, basta a gente lembrar que 10 é 2 vezes 5. Pela propriedade que a gente falou lá atrás, então ele transforma esse produto na soma, o de 2 na base 6, mais o de 5 na base 6. E aí o exercício forneceu para a gente. Diz que um valia 0,898 e o outro 0,386. Então, isso fica 0,386 mais 0,898. Interessante, então, na verdade ele está dizendo que a potência que você tem que levar 6 para dar 10, é só você somar a potência que você tem que levar 6 para dar 2 e a potência que você tem que levar 6 para dar 5. E aí, então, se a gente for somar 0,386 com 0,898, 6 mais 8, 14, sobe 1, 17, 18, sobe 1,
11 mais 1, 12, sobra 1. 1,284. Então, esse logaritmo aqui de 10 na base 6 vale 1,284. Ok? Será que, por exemplo, sabendo de 5 e de 2, eu conseguiria calcular... Deixa então deixar aqui uma pergunta que a gente vai responder já já. Então, exemplo 3. Então, repete enunciado. Sabendo, tananã, calcule. Então, aqui, letra A, letra B. O 3 é a letra B, então. Logaritmo de 2,5 na base 6. Será que é possível a gente calcular? A gente observa que 2,5 é metade de 5, né? É 5 dividido por 2. Então, será que sabendo de 5 de 2 eu sei calcular o de 5 dividido por 2? A gente vai ver numa próxima propriedade, tá bom? O item C, olha só que interessante. Vou deixar aqui o item C uma pergunta. Nós sabemos agora o de 10 na base 6. Quanto vale o de 10 na base 6? Vale 1,284. Será que a gente consegue calcular o contrário? Olha só, o de 6 na base 10. Será que, sabendo... Então, vamos aumentar o nível de perguntas. Sabendo de 5 na base 6, será que eu sei calcular o de 6 na base 5? Será que a gente sabe calcular o de 6 na base 2? Será que é possível fazer essas coisas? Então, a gente vai ver que, usando essas propriedades que a gente vai apresentar, sim, tá bom? Então, como eu falei, uma primeira propriedade para destacar, o que ela faz com o produto? Ela transforma o produto em soma. Quando eu coloco duas parcelinhas aqui, escrevo em A mais C, se tivesse uma terceira parcela, virava uma soma de 3. Se tivesse uma quarta parcela, uma soma de 4 fatores, e assim sucessivamente, tá bom? É só a gente lembrar, por exemplo, assim, só a título de curiosidade, nós poderíamos ter feito assim de cara, ó, o logaritmo de 81 na base 3. 81 a gente decompôs lá, é 3 a quarta, certo? Na base 3. Então tem 4 fatores de 3 multiplicando, certo? 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3. Isso aqui ficaria uma soma de 4 logaritmos na base 3. Tá bom? Aqui, eu escrevi 4 porque eu falei 4, mas são 4 logaritmos na base 3. E a gente já viu, né, lembrando uma propriedadezinha, que o logaritmo de b na base b é sempre 1. Então, esse aqui vale 1, mais 1, 2, 3, 4. A soma daria 4, do mesmo jeito, tá bom? Então, tem esse produto de 2 aqui, mas você pode trocar esse produto por qualquer quantidade finita de parcelas. Se tivesse 58 parcelas multiplicando, você poderia trocar isso por soma de 58 parcelinhas, tá bom? Eu vou escrever isso só para ajudar vocês a lembrarem, tá? Então, tinha um pouquinho uma observação de verde. x1, x2 é uma quantidade finita, xn são números reais positivos. B é real positivo e diferente de 1. Okay? Então, o logaritmo na base B do produto x1 vezes x2 vezes xn pode ser trocado pela soma desses logaritmos, tá bom? Isso ajuda, não custa reforçar isso na hora que for fazer exercícios, tá bom? Um exemplo, então, um exemplo. Olha só, vamos usar essa informação que estava aqui antes de novo. Eu vou copiar ela. Separado, 5. Estou copiando igual antes de copiar o resto. Espera aí. Ixi, lascou, foi piorar. Vamos deixar aqui, tá bom? Dá para entender. Eu só mudo o lugar do meu exemplo. Fica melhor, né? Assim fica melhor.
Exemplo. A gente, daquela maneira, calculou o de 10, certo? Mas você poderia ter colocado aqui assim, ó. Eu poderia perguntar para vocês, quanto é o logaritmo de 20 na base 6, certo? Aí você ia lembrar que 20, por exemplo, é 4 vezes 5, né? Isso é 20. Mais 4 é 2 vezes 2. Então, vai ficar logaritmo de 2 vezes 2 vezes 5 na base 6. E aí, então, fica logaritmo de 2 na base 6, mais logaritmo de 2 na base 6, mais logaritmo de 5 na base 6. Tá bom? Foi isso que eu quis dizer aqui quando escreve essa quantidade de parcelas. Aqui não importa o número de fatores que apareçam nesse produto, você pode trocar, tá? Eu não vou fazer essa soma, não vou deixar para vocês. Assim, aí é só somar 0,386 com 0,386 com 0,898, tá bom? E aí vocês completem depois a soma. Mas acho que deu para entender talvez agora o que eu tenha falado antes, né? Tranquilo até aí? Perguntas? Tá bom, ninguém comentou nada, então eu imagino que esteja tudo tranquilo. A nossa primeira propriedade, então, eu afastei aqui o quadro, só para poder passar uma régua, é a propriedade que transforma, então, produtos em somas. O que, que a gente espera agora que aconteça com divisões? A gente espera que divisões sejam transformadas em... Se o produto virou soma, a gente espera que a divisão vire uma subtração, ok? Então, digamos, propriedade 2. Então, A, B e C números reais positivos e B diferente de 1, tá bom? O logaritmo de A dividido por C na base B pode ser reescrito como o logaritmo de A na base B menos o logaritmo de C na base B. Tá bom? Por exemplo, com isso a gente consegue resolver o item B que eu tinha deixado de pergunta aqui. Então, exemplo. Como então calcular o logaritmo de 2,5 na base 6? Quais informações a gente tinha, né? Nós tínhamos que o logaritmo, vou até copiar, não custa. Nós tínhamos a informação que o logaritmo de 5 vale 0,898 e o logaritmo de 2 vale 0,386, tá bom? Dessa forma, isso permite a gente fazer, por exemplo, observar que 5, que 2,5 é 5 dividido por 2, certo? Então, a gente pode trocar pelo seguinte: logaritmo na base 6 de 5 dividido por 2, né? 5 dividido por 2 é 2,5. Aplicando, então, essa propriedade que a gente acabou de ver, a gente fica com um logaritmo de 5 na base 6 menos, né? A divisão vira menos, logaritmo de 2 na base 6. Portanto, logaritmo de 5 na base 6, 0,898, menos o de 2, 0,386. E agora é só fazer essa subtração. 0,898 menos 0,386. 8 menos 6, 2. 9 menos 8, 1. 5, 0. Então, 0,502. De novo, bem simplesinho, né? Perguntas até aqui? Eu paguei a soma, desculpa. Deixa eu deixar um último aqui para ver se a gente consegue resolver, que é o seguinte. A gente conhece o logaritmo de 5 na base 6 e de 2 na base 6. Será que, por exemplo, a gente consegue calcular o de 5 na base 2 ou o de 2 na base 5 também? Só para fechar a lista, tá bom? Das perguntas que eu tinha. Esse aqui, então, a gente fez ali.
E acho que é isso. Alguém ligou o microfone e ia fazer a pergunta? Ninguém? Nenhuma pergunta? Ok. A terceira e última propriedade que falta para listar dos logaritmos é uma propriedade interessante que ela recebe até um nome. Essa é a única, né, propriedade assim que a gente nomeia nesse sentido, que é dizer, então, assim, o que é a mudança de base em logaritmo, tá bom? O que significa isso, o que é mudança de base e como ela nos ajuda. Então, eu falei da propriedade 1, 2, ok? Agora eu vou falar sobre a mudança de base e aí a gente completa mais alguns exercícios, tá bom? Então, a terceira propriedade, vou aproveitar que eu estou até com a caneta verde e vou escrever de verde aqui. Ela recebe o nome de mudança de base. E por que recebe esse nome? Justamente porque ela permite que a gente, conhecendo alguns logaritmos, possa conhecer outros em outras bases, tá bom? Ou seja, promover uma mudança de base. Então, por exemplo, se a gente sabe quanto que é o logaritmo de 5 na base 6, é possível, então, a gente dele saber quanto é o de 6 na base 5, quanto que é o de 6 na base 2, ou alguns desses outros que eu passei para vocês, que envolvem bases que não são 6, mas sempre tem o 6 relacionado de alguma maneira, tá bom? Então, o que ele traz para a gente? Vou até reforçar. Lembra que A e B para a gente eram números positivos e o B não era o número 1. Tá bom? Então, A e B são números positivos e o B não é 1. Qualquer outro número, digamos, vou chamar de K, que for positivo e não for 1, eu consigo mudar o logaritmo para essa base, tá bom? Então, para todo número real positivo, para todo número real K, e diferente de 1, ó, gente, vou enfatizar, tá bom? K é real positivo, K diferente de 1. Vale a seguinte coisa. O logaritmo de A na base B pode ser reescrito como o logaritmo de A na base K sobre o logaritmo de B na base K. Então, o logaritmo de A na base B pode ser reescrito como a divisão entre o logaritmo de A na base K sobre o logaritmo de B na base K. Isso permite a gente fazer a mudança de base, tá bom? Pode soar estranho, mas então agora eu vou fazer alguns exemplos com vocês, tá bom? Perguntas até o momento? Nadinha? Então, vamos tentar usar essa propriedade para mudar para outra base, tá bom? Então, qual a informação que a gente tem no nosso exemplo de hoje? Olha, no exemplo de hoje, a gente tem o logaritmo de 6, ou de 2, perdão, na base 6, vale 0,386, e o logaritmo de 5 na base 6 vale 0,898. Mais nada, tá bom? Com isso, a gente viu que a gente consegue calcular potências, não só potência de 2, não só potência de 5, mas produtos que envolvam essas potências, né? Envolvendo 2 e 5. Então, a gente calculou o logaritmo de 20, né? Tá aqui, até no exemplo de verde estava aqui, o logaritmo de 20, tá bem aqui, tá bom? Se eu quisesse, poderia calcular o logaritmo de 100, era só somar mais 0,898 no final. A pergunta é, será que a gente pode sair desse 6 e, por exemplo, passar... Vamos ver qual é a primeira pergunta. Logaritmo de 6 na base 10, tá bom? Então, assim, será que eu posso calcular
Calcule logaritmo de 6 na base 10. Lascou, né? Olha, então, o logaritmo de 10 na base 6 está bem aqui em cima. Eu vou pegar esse resultado. Quanto foi o logaritmo de 10 na base 6? Foi 1,284. 1,284. Então, vamos deixar essa informação que a gente calculou, tá bom? O logaritmo de 10 na base 6 foi 1,284. Me interessa, lembra lá, gente, isso é uma anotação, né? Quando não aparece nada aqui embaixo é porque é 10, né? Ok? Nos interessa, então, por esse momento, calcular o logaritmo de 6 na base 10. Como eu poderia fazer isso? Ora, só o que a gente sabe fazer é calcular o na base 6, tá bom? Porque a base 6 foi nos dada a informação. Então, se o nosso objetivo era calcular o logaritmo de 6 na base 10, e nós temos só informação na base 6, eu vou mudar para qual base? Vou mudar para a base que eu conheço. Vou mudar para a base 6. Então, o 6 que estava lá de verde, vou deixar o 6 aqui para a gente lembrar que foi a mudança, dividido logaritmo de 10 na base 6. Bom, logaritmo de 6 na base 6 é a potência que eu tenho que levar o 6 de vermelho para dar o 6 de verde, ou seja, é o número 1. Fica 1 dividido. E o de 10 na base 6 a gente conseguiu calcular lá atrás, 1,284. Então, o que a gente precisa fazer é pegar 1 e dividir por 1,284, divisão de decimal, tá bom? No dia a dia, claro, vocês podem usar calculadora, pode, sei lá, fazer o que quiser, inclusive na prova, porque vocês estão fazendo por computador em casa, mas para fazer aqui na mão, então assim, eu tenho quantas casas após a vírgula, certo? Tenho 3. Então, se eu sumir com essa casa depois aqui, 1, tirar a vírgula, eu tenho que acrescentar 3 zeros aqui, certo? Então, eu dividi 1.000 por 1.284. E, bom, não dá, né, porque é menor. Então, você põe 0, e acrescenta um zero lá. E, bom, agora dividir 10.000 por 1.284, certo? É a gente, tentativa e erro, né? Então, assim, 1 não dá, 1 é pouco. Eu chutaria de cara aí, sei lá, talvez 7 ou 8, talvez. Será? Vamos testar um deles. Vamos testar com 7 primeiro. 1.284 vezes 7. 1.284 vezes 7. 7 vezes 4, 28. 2. 56 mais 2, 58. Sobre 5. 14 mais 5, 19. Sobre 1, 7, 8, 9, certo? Observe que se eu multiplicar por 8, eu vou somar mais 1.200 e alguma coisa. 9, 11. Já passou de 10.000, então não pode ser, certo? Então, mais perto é 7 mesmo. 7 dá 8, 9, 8, 8. 8, 9, 8, 8. 10.000 menos 10.000 menos 8.988 dá 1.012, se fizer a continha na mão com calma, tá bom? 1.012. 1.012 não dá, põe mais, sabe, vamos pôr um zerinho de verde para lembrar. De novo, o mesmo argumento, tem que ser 7, né? Porque 6 dá 7.700, 8 dá 11.000 e alguma coisa. Então tem que ser 7 de novo, dá 8.988. O exercício estava com 3 casas decimais, a gente para com 3 casas decimais, tá bom? Só por convenção, mas você poderia continuar fazendo essa divisão na mão aí. Então, 10.120 menos 8.988 dá 1.132. 1.132. Agora corre o risco de ser 8, certo? Vamos testar por 8. 1.284 vezes 8. 8 vezes 4, 32. 64 com 3, 67. 16 mais 6, 22. 8, 10, 10, 272, tá bom? 10, 272. 11.320 menos 10, 272, certo? Eu não escrevi aqui, né? Perdão. 10, 272. Agora sim, né? 10, 272 menos 11.320 dá 1.048.
Claro que essa conta poderia continuar, deve continuar, mas 3 casas decimais está excelente aqui para a gente, tá bom? Resolveria tudo isso de maneira mais rápida, sei lá, na calculadora ou de alguma outra maneira assim, tá bom? Mas eu só quis fazer na mão, tá? Agora, é claro, tá muito feio, muito sujo, eu vou apagar isso aqui, só para lembrar, 0778, tá bom? Zero sete sete oito. Digitei aqui no calculador, deu isso mesmo. Aproximadamente 0778. Então, pronto. A gente calculou o primeiro deles aqui, que era o logaritmo de 6 na base 10. 0,778, né? 0,778. O de 6 na base 5, como é que a gente pode fazer, né? O de 6 na base 5 e o de 6 na base 2. Então, era letra o quê? Que estava lá? Letra C, o próximo é D, então. Então, C. O D é o de 6 na base 5, tá bom? Logaritmo de 6 na base 5. Como que eu posso fazer? Então, de novo, gente, a gente só tem informações na base 6. Inclusive, a gente tem quanto é o de 5 na base 6, certo? Então, a ideia nesse exercício é mudar todo mundo para a base 6. Opa, o último 6 aqui eu estou pondo de padrão vermelho, né? Assim, melhor. O de 6 na base 6, gente, então o logaritmo de B na base B é sempre 1. Então fica 1 dividido por 0,898, tá bom? Eu vou só dar a resposta para vocês para não precisar fazer toda essa divisão na mão e a gente ganhar um tempinho, tá bom? Mas não é algo difícil fazer isso. Isso dá 1,114 aproximado, 1,113,5, tá bom? 1,14, 1,114. 1,114 aproximado, tá bom? Claro que poderia fazer divisão na mão, igual a gente fez lá. O item E era calcular o logaritmo de 6 na base 2. E aí, de novo, a gente só precisa mudar todo mundo para a base 6. Eu tô usando esse exemplo como precursor da nossa aula, gente, mas é claro que nem sempre as coisas são só 6, tá bom? Depende da base, depende do problema, é de acordo com a pergunta, tá? É só para manter o padrão daquelas respostas lá. Esse logaritmo de 6 na base 6 dá 1, e o de 2 na base 6 está aqui, ó, 0,386. Então, 0,386. É 1 dividido por 0,386. E de novo, fazendo na calculadora, dá 2,5906. Então, aproximadamente 2,591, tá bom? 2,591. Perguntas? Ninguém fala nada? Acho que tinha o item F e G, né? O item F era o logaritmo de 5 na base 2 e o item G de 2 na base 5. 5 na base 2 e 2 na base 5. Então, quanto é o logaritmo de 5 na base 2? Bom, nós sabemos o de 6 na base 2, o de 6 na base 5, não interessa, certo? Aqui a pista está dada, a gente sabe quanto é o de 2 na base 6 e o de 5 na base 6. Então, o que a gente tem que fazer é mudar todo mundo para base 6. O de 5 na base 6 é 0,898. E o de 2 na base 6 é 386. Então a gente tem que dividir 0,898 por 0,386. Os dois têm 3 casas após a vírgula. É dividir 898 por 386, tá bom? E fazer aqui na calculadora, 386, isso dá 2,326 aproximado, tá bom? 2,326.
O G é o contrário, né? Para fechar a nossa saga de exemplos aqui, depois eu vou passar... Eu tenho atualizado a lista de exercícios, vou passar mais alguns para vocês lá, tá bom? Fazerem, calcularem, tá bom? Então, o último exemplo nosso é que eu quero pôr uma observação importante. Quanto que é o log de 2 na base 5? Ok? O de 2 na base 5, eu posso trocar para base 6, certo? Mas tudo que eu fiz até agora foi na base 6, fica sem sentido. E aqui agora a gente conhece quanto é o de 5 na base 2. Então, por exemplo, um log interessante para mudar é mudar aqui todo mundo para base 2, por exemplo, porque eu sei agora quanto que é o de 5 na base 2. Olha, então, o log de 2 na base 2 dá 1. E o de 5 na base 2 a gente acabou de calcular, 2,326. Então, é dividir 1 por 2,326 aproximado. Isso dá 0,4299. Então, 0,42... 0, vou deixar 4299, mas poderia arredondar para 0,430. Aí depende de como vocês quiserem, tá bom? Ou se aparecer 0,430 é a mesma coisa, tá bom? Porque aqui tem mais um 9 depois, tá bom? Agora, só para vocês verem, isso era uma maneira de calcular. A outra maneira, se a gente não tivesse feito o item F, de calcular o log de 2 na base 5, era mudar para a base que a gente conhecia, base 6. O de 2 na base 6 sobre o de 5 na base 6. As contas, com algumas casas decimais, tem que ser próximas, tá bom? Então, log de 2 na base 6 é 0,386. E os log de 5 na base 6 é 0,898. Então, isso divide 386 por 898. E aí, se pegar na calculadora, é importante depois, gente, vocês façam essas contas de novo. Dá 0,2498. Então, assim, aqui tinha um 9 e lá deu um 8. A diferença, assim, é só questão de aproximação. A gente vai arredondando, tá bom? Mas então dá 0,429 também aproximado, tá bom? Nos dois casos chegou no mesmo lugar. Uma observação importante, eu vou pôr observação aqui, é o seguinte. Observação é o seguinte. Então, vamos pegar A e B números reais positivos, A diferente de 1 e B diferente de 1. Por quê? Para a gente poder calcular tanto o logaritmo de A na base B quanto de B na base A. O logaritmo de A na base B pode ser reescrito como... Se eu quiser mudar todo mundo para a base A, tá bom? Fica o logaritmo de A na base A sobre o logaritmo de B na base A. E o de A na base A é 1. Fica 1 sobre o logaritmo de B na base A. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou só escrever o que importa aqui na propriedade. O logaritmo de A na base B pode ser reescrito como 1 sobre o logaritmo de B na base A. Ok? Ou ainda, a gente pode passar isso aqui multiplicando e ter o seguinte: o logaritmo de A na base B vezes o logaritmo de B na base A, isto dá 1. Essa é uma propriedade interessante dos logaritmos, tá bom? Então, quando você conhece um logaritmo de A na base B, achar o outro, trocando só, invertendo as bases, é simplesmente pegar um e dividir pelo seu resultado. Vamos pegar um outro exemplo aí. Olha só, então só eu pegar aqui. Ó. Então, vamos pôr um outro, eu tenho mais 5 minutos, fazer bastante exemplo no de hoje. Exemplo. Se o logaritmo de 2 vale 0,301 e o logaritmo de 3 vale 0,477, ok? Então, lembrando,
Sempre lembra, gente, não apareceu nada aqui é porque embaixo é 10, tá bom? Bom, calcule o logaritmo de 2, item A. Quanto é o logaritmo de 2 na base 3? Item B. Quanto que é o logaritmo de 3 na base 2? Tá bom? Depois a gente pode explorar outras perguntas aí, mas como que eu calculo o logaritmo de 2 na base 3? Então, solução. Logaritmo de 2 na base 3 pode ser reescrito como o logaritmo, nós conhecemos só na base 10, né? De 2 dividido pelo logaritmo de 3. O logaritmo de 2, 0,301. O logaritmo de 3, 0,477. E aí, então, a gente precisa dividir 0,301 por 0,477. Visto da aproximado 0,631, tá bom? Divisão na mão normal, tá? O de 3 na base 2, a gente poderia usar o mesmo argumento, tá? Então, assim, como é que eu ia fazer? Se eu quisesse fazer, eu vou escrever de amarelo e eu apago. 3 na base 2, então vai ficar 3 e 2. Então, aqui ia ficar 477, aqui 301, e o resultado ia aparecer, tá bom? Só que eu quero explorar a propriedade anterior que eu falei para vocês. A propriedade anterior, ela diz o seguinte, recorde lá, logaritmo de A na base B vezes logaritmo de B na base A, isto dá 1, certo? Nós temos quanto é o logaritmo de 2 na base 3. Então, vamos escrever assim, 2 na base 3 vezes 3 na base 2, que é o que a gente procura, isso tem que dar 1. 2 na base 3 dá 0,631 vezes logaritmo de 3 na base 2, isto é 1. Então, o logaritmo que a gente procura, que é o de 3 na base 2, é 1 dividido por 0,631. E, de novo, é só fazer divisão. Essa divisão é simples. Dá 1,585 aproximado, tá bom? 1,585 aproximado. Eu estou trabalhando com 3 casas decimais, porque os exercícios estão aparecendo com 3 casas decimais. Se vocês tiverem com algum exercício que trabalhe com 2 casas decimais, então 2 casas decimais. Para poder fechar a aula de hoje com um último exemplo, na próxima aula a gente vai não, começar funções logarítmicas, tá bom? Porque usei essas aulas aqui agora para a gente poder trabalhar propriedades e como se calcula logaritmo, tá bom? Um último exemplo aqui, ó, vocês vão ver que é bem comum nos exercícios, por isso que eu vou fazer esse exercício. Então, exemplo. Se o log de 2 na base 10 vale m, e o log de 3 vale k, calcule em função de m e k, logaritmo de 8 vezes raiz quinta de 9, em função de mk, tá bom? Como que eu posso fazer isso? Tudo que a gente precisa fazer aqui é usar propriedades do logaritmo, tá bom? Olha, logaritmo de 8 vezes raiz quinta de 9, apareceu um produto, né? O que o logaritmo faz com o produto? O logaritmo pega produto e transforma em soma. Raiz quinta de 9, ok? 8 é 2 ao cubo. 2 ao cubo. Mais o logaritmo de raiz quinta de 9. Então, é 9 elevado a 1 quinto. Ok? Essa propriedade aqui, ó, raiz enésima de AM é AM sobre N, né? Então, aqui,
Você tinha 1 e aqui o 5, então 1/5. Uma propriedade do logaritmo que a gente já viu é que esse 1/5 passa aqui na frente, multiplicando. Esse 3 também passa multiplicando. Então você vai ficar com 3 vezes o logaritmo de 2, mais 1/5 do logaritmo de 9. O logaritmo de 2 é a informação que vale m. Então, isso aqui você tem 3m mais 1/5. Gente, logaritmo de 9, 9 é 3 vezes 3, certo? Então, esse 9 que estava aqui, ó, eu vou escrever 3 vezes 3. O logaritmo do produto, de novo, a gente já usou essa propriedade nesse exercício. Vira o logaritmo da soma. O log de 3 vale k. Então, você fica com k mais k, 2k. Então, 3m mais 1/5. Eu vou até pouquinho. K mais K, tá bom? Para a gente lembrar, esse 2K não surgiu de nada. Então, fica 3m mais K, 2K. 2K dividido por 5. Vocês vão ver que é bem comum em vários exercícios acontecerem isso. Então, encerrando a aula de hoje, eu deixo um exercício para vocês pensarem. Qual é o exercício? É o seguinte. Se 4 elevado a n é 5, calcule em função de n logaritmo de 2 na base 50. Ok? Aqui tem que lembrar qual é a definição de logaritmo, tá bom? Lembrem lá, voltem, leiam a definição de logaritmo e vocês calculam o logaritmo de 2 na base 50, tá bom? Recomendação forte que façam exercícios como esse. Vou voltar aqui, vou parar de partilhar a tela e vou voltar aí na sala, tá bom? Perguntas, dúvidas, sugestões? Nada? Comentar? Nenhuma perguntinha? Hoje foi um silêncio total. Ok, gente. Se ninguém tem nada a perguntar, vou parando por aqui. Lembrem de estudar e resolver os exercícios, tá bom? Do livro. Eu sempre que posso atualizo para vocês aqueles exercícios que eu digito, as soluções. Mas independentemente disso, é importante que vocês tentem fazer, tá bom? E se tiverem dúvida, fica à vontade para me procurar aí. Eu vou parar a gravação. Se alguém tiver alguma pergunta, eu ainda me mantenho à disposição, tá bom? Eu que agradeço e até semana que vem, Alissa.